2019, a Fiocruz desenvolve pesquisas na Antártica, através do projeto FioAntar, que integra o Programa Antártico Brasileiro. O objetivo é estudar micro-organismos do continente gelado para entender as rotas de disseminação, principalmente de novos vírus, e tentar compreender como é que isso pode impactar a nossa vida. Para esclarecer melhor e conhecer melhor esse projeto, nós, do Viro _UF, viemos hoje no campus da Fiocruz Maré conversar com a pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e de Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz, a doutora Maria Ogzewska. Eu inicialmente quero agradecer a disponibilidade do tempo da doutora Maria em conversar com a gente. Muito obrigada, bem-vinda ao nosso projeto, e nós gostaríamos de entender o que é esse projeto FioAntar. Eu que agradeço o convite, viu? Que vocês vieram para cá e é tão longe, né? Enfrentar um trânsito na sexta-feira. O projeto começou, como você mencionou, em 2019. E eu estou desde o começo nesse projeto. Uma chamada do edital do Ministério da Ciência e Tecnologia. Conseguimos o projeto aprovado, e aí, como você mencionou, a ideia é investigar os patógenos da Antártica, mas também a gente tem uma linha de bioprospecção. Então, hoje não vamos falar sobre isso, mas é importante para a gente ressaltar que no projeto participam vários laboratórios da Fiocruz e do Instituto da Fiocruz, Oswaldo Cruz, e outros institutos. E cada laboratório tem uma própria linha. Então a gente tem os grupos que trabalham com vírus, mas temos outros que investigam bactérias, outros fungos, ou trabalham com resistência bacteriana. Então é um projeto que envolve muita gente. E o meu laboratório foca no vírus da influenza e no coronavírus. Sim, que são vírus associados às pandemias, né? Nós tivemos a de 2020 pelo SARS-CoV-2 e agora nós estamos na iminência, né, talvez de ter uma pandemia pelo vírus da influenza, que é o vírus da gripe, né, conhecido como gripe aviária, né? E você, durante uma das expedições, você conseguiu coletar amostras, né, e identificar novas linhagens desse vírus. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bem, na verdade a gente está fazendo o monitoramento da influenza desde o começo do projeto, desde 2019. E já, na verdade, na Antártica tem pesquisa de influenza desde anos 70, né? Então a gente sabe que tem vários subtipos de influenza circulando na fauna antártica. No entanto, agora estamos enfrentando uma situação nova e bastante crítica, que realmente está chegando um vírus altamente patogênico, H5N1, e isso que a gente está vendo ele chegando, está vendo ele impactando a fauna lá, é uma grande preocupação, né? Esse vírus surgiu no 1996 na China, na província Guangdong, que é interessante que é a mesma província onde surgiu o primeiro SARS. Exatamente. A China é um berço, uma meca para virologistas, na verdade. E esse vírus estava circulando lá na Ásia, ele ressurgiu em 2020 e se espalhou pela Europa, chegou na África e depois para norte dos Estados Unidos, e dos Estados Unidos começou a descer pela América Central e chegou até a América do Sul, e agora a gente está observando ele primeira vez atingindo o continente antártico. Aí o nosso estudo
para fazer essa vigilância, mas na verdade não só desse vírus. Também queremos ver o que está acontecendo com os vírus da influenza lá. Então não é só H5, mas também os outros subtipos que nos interessam. Inclusive vocês detectaram, né, um outro subtipo, H11, não H11N2, foi? E que até então nunca foi detectado aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Na verdade, no Brasil não, mas já tem esse vírus, já foi encontrado nos outros lugares, mas realmente essa linhagem que nós encontramos nos fezes dos pinguins é uma linhagem de lá, da Antártica mesmo, tipo, dos bichos de lá. Ele chegou em algum momento para lá e evoluiu e virou meio endêmico. Então isso também é interessante, que pode acontecer um novo vírus H5 chegando, como ele pode sofrer alguns rearranjos com os vírus que estão lá. Isso também é importante para a gente observar que pode acontecer. E vocês coletam amostras de quais animais de lá? Nós estamos coletando amostras dos animais vivos, a gente está coletando dos pinguins. Tem 3 espécies dos pinguins lá, do gênero Pegostelis. São os pinguins mais ou menos desse tamanho, bem pesados na verdade, bem fortes, pesam acho que em torno de 6, 7 quilos, que é bastante pesado quando você tem que trabalhar com vários e segurar vários. Eles têm nadadeiras extremamente fortes. Vocês capturam o animal para coleta da amostra? A gente captura ele com um pulsar e imobiliza ele. Uma pessoa segura e outras pessoas ficam tirando as amostras. Amostras de suave, da orofaringe, da cloaca, tiramos amostra de sangue. Mas não só pinguins são principais, mas também se a gente consegue capturar os petréis ou os cuas, tipo mandarinhão, acho que se fala em nome em português correto. O chiones, outra ave que tem lá. Diferentes aves, né? Sim. Mas no princípio essas 3 espécies dos pinguins. Sim, e vocês identificaram, né, que o H5, vocês detectaram, né, o subtipo H5 nas amostras de aves e pinguins da Antártica, não foi? Sim, gente. Mas vocês mostraram que essas, eu acho que eu posso falar em linhagens de H5, tiveram introduções diferentes, né? Não foi uma única introdução do vírus lá. Vocês já sabem como é que isso aconteceu? Nós não encontramos esse vírus nos animais vivos, encontramos ele nos animais mortos, que são também outros tipos de amostras que coletamos. Coletamos quando a gente encontrava algum animal morto, também foi tirado as amostras de suave deles. Alguns a gente tinha até tinha que abrir o crânio para tirar a amostra do cérebro, que o vírus fica no tecido nervoso, né? Porque o pessoal não tem essa... Como a gente sempre pensa em influenza como uma doença respiratória, pelo menos para humanos, o H5 ele pode causar uma infecção disseminada, né, no organismo todo. Então as pessoas não têm essa noção. Mas... Sim, aí então nós encontramos já nessa temporada vários animais mortos, mamíferos mortos, que é muito preocupante. Exatamente. Elefantes marinhos, lobos marinhos, mas também as aves, trintaréis, biguá. E as trintaréis chegam no nosso litoral, né? Sim, mas não essa. Especialmente essa é trintaréis antártico, que é mais dessa região lá. Mas sim, tem algumas espécies que circulam entre os continentes. Mas sim, a gente conseguiu dessas amostras detectar vírus e conseguimos sequenciar o vírus todo, e através de análises filogenéticas conseguimos ver que tinha pelo menos 3 introduções independentes para a Antártica. As 2, pelo menos, da Patagônia Argentina,
que provavelmente o vírus veio através de mamíferos marinhos, porque lá na Patagônia a gente observou grande mortalidade dos mamíferos marinhos, elefantes marinhos mortos. E tinha outra introdução da ilha subantártica, que se chama Geórgia do Sul. E de lá também, provavelmente, o vírus veio com as aves. Mas provavelmente a gente vai ver mais introduções ainda no futuro, né? Que esse fluxo dos animais continua e isso é esperado que vamos ter mais introduções na próxima temporada. E essa adaptação, né, do vírus H5 em mamíferos realmente é preocupante, né? É muito preocupante, sim. Já alguns pesquisadores mostraram que existe transmissão entre os mamíferos, né? Isso foi observado na Península Valdez, entre os elefantes marinhos, que realmente o vírus já se adaptou bem e já existe transmissão entre os mamíferos, que é preocupante para nós, né? Como somos mamíferos também. Exatamente. Inclusive esse fluxo de os animais, etc., que fez com que esse vírus chegasse à Antártica, é curioso a gente pensar que o fluxo de humanos agora também está acontecendo e acontece desde sempre, tanto no ponto de vista turístico quanto do ponto de vista agora de pesquisa, né? Tem muitas pesquisas acontecendo lá também. Como acontece todo esse processo de biossegurança e de prevenção para evitar essa disseminação do vírus em retorno? Essa é muito boa pergunta. Realmente, vários países estão preocupados com isso. Então, não é só questão do Brasil, né? Que a Antártica é meio de ninguém, né? Então, tem tratado sobre a Antártica e na Antártica pode ser feita só pesquisa, né? Ou turismo. Não pode ter alguns fins comerciais, não pode ter exploração de nada, né? E então já existe uma comissão de pesquisa e eles meio aconselham o que fazer. Realmente era a grande preocupação com o H5 antes de chegar na Antártica e foram feitos alguns protocolos de biossegurança e para os turismo e para os pesquisadores, né? Mas se esses protocolos estão sendo executados, meio depende de cada país. Então é meio uma situação complicada. Mas bem, como todo mundo sabe como é grave, como é perigoso, realmente como eu sei que o povo segue essas regras. O Brasil tem próprios protocolos também. A Fiocruz até ajudou na elaboração desses protocolos de biossegurança para pesquisadores. No caso do turismo, quando tem a suspeita de mortalidade em massa ou suspeita da presença do H5 em lugares onde turistas descem, aí não pode descer mais. O passeio é cancelado, né? E também os turistas, quando descem num lugar, quando voltam, tem que limpar as botas, limpar as vestimentas, não podem sentar, não podem encostar no animal, não podem chegar perto dos animais. Também para não perturbar eles, né? Mas eu acho que agora é mais rígido. No caso dos pesquisadores, também a gente tem que lembrar que realmente um vírus que pode ser bastante perigoso para nós. Aí você está lá, isolado, longe de tudo, você realmente não quer pegar H5. E então é recomendado para a pessoa que trabalha lá com os animais para usarem EPIs e luva e os óculos, proteção facial, máscaras. A gente trabalhou bastante com Tyveks, mas isso também era para a gente uma lição para adaptar nossas vestimentas para isso, porque você já está com um monte de roupas, ainda tem que colocar Tyvek que rasga. Então a gente está se adaptando para esse tipo de trabalho, que vimos que é bom trabalhar com uma roupa como tipo de borracha, que é muito mais fácil de limpar.
Então, esse ano acho que vamos usar esse tipo de vestimenta mais de borracha, tudo coberto com dupla luva. Mas é meio que cada grupo define isso. Dos seus pesquisadores. Isso. Porque também a questão de trabalhar na Antártica é que o tempo muitas vezes não ajuda, né? Você não tem muito como programar essas coletas, vou coletar tantos dias seguidos. Então, quando você tem um dia que está propício para coleta, vocês ficam o maior tempo possível. Como é que vocês trabalham lá? Sim, assim? Realmente o tempo muda muito, às vezes venta muito, às vezes até chove, às vezes neva. E é impossível ir para o campo. Então nós aproveitamos cada bom momento. E às vezes você acorda de manhã com um tempo muito, muito ruim, mas depois à tarde, 5, 6 horas, melhorou. Então vamos. E fica claro bastante tempo, então a gente consegue trabalhar às vezes até 9, 10 horas à noite sem problema. Ah, sim, porque no verão, né, o sol lá fica até anoitecer, né, até bem tarde. Agora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dos impactos, dos riscos ecológicos, da presença do vírus H5N1 de influenza, que é pra gente altamente patogênico, né, considerado altamente patogênico, na Antártica, né, para aquele ambiente da Antártica. Na verdade, não só na Antártica, né, mas nos outros lugares no mundo. É uma ameaça para algumas espécies, porque realmente a mortalidade que a gente observou na América do Sul, na Patagônia, milhares de aves mortas, pelícanos, lobos marinhos, elefantes marinhos, é devastador. Na Península Valdez morreu 90% da população toda dos elefantes marinhos. Isso pode levar a um risco de extinção de algumas espécies? Eu acredito que pode. Na Antártica a gente tem várias espécies endêmicas. E nas ilhas subantárticas temos as populações do albatroz, que já estão ameaçados. Um monte deles morre por causa de linhas de pesca, falta de comida. E agora ainda vírus impactando, realmente é uma situação bem grave. E é triste ver isso. De repente, os milhares de pinguins mortos. Tem uma espécie de ave escura, que é estratocários. É um tipo, parece como uma gaivota, uma ave que come carniça e caça filhotes das outras aves. Ele é relativamente comum na Antártica. Agora, pesquisadores que trabalham com eles falam que eles sumiram, não tem. E a gente às vezes nem consegue ver eles mortos na praia, às vezes eles morrem no mar. Sim, então nós vamos ter um desequilíbrio ecológico importante, né? Sim, para a fauna da região, né? Mas a visão de vários países está para pesquisa e esse acordo em comum da Antártica, né? Para realizar pesquisa de diferentes âmbitos. Mas tem algum olhar focado na prevenção da vida dessa fauna? Olha só, a gente não tem muita coisa aqui fazer. A gente não consegue parar aves voarem, a gente não pode vacinar os pinguins. Claro. Então, na verdade, a gente vai ter que ver como o vírus vai se adaptando. Só que assim, o vírus não quer matar todo mundo. O vírus vai se adaptando, provavelmente, ou os bichos vão se adaptando. Por isso também é muito importante a gente investigar, procurar por esses vírus, não só nos animais mortos, mas também nos vivos. Porque se para a gente detectar, você vai achar H5 no pinguim saudável, bem, de repente a gente vê que o vírus começou a se adaptar. Então também é uma informação muito importante para fazer essa vigilância. O que está acontecendo com esse vírus? Qual a gente consegue a sequência toda do vírus e essa informação sobre ele. Se ele vai se adaptando, se ele vai ter algumas mutações que vão
Ai, como perdi ela. Permitir. Essa adaptação do hospedeiro, né? Porque o vírus precisa do hospedeiro vivo, né? Interessante que toda espécie, né, morra, porque aí ele não vai ter mais como Mas por infectar. enquanto o vírus vai ficar, o vírus não vai embora. Sei que alguns pesquisadores tentaram vacinar algumas espécies que estavam ameaçadas. Acho que nos Estados Unidos um condor... o condor estava ameaçado, sim. Mas parece que não foi muito... não deu muito sucesso isso, mas essas tentativas existem, mas populações assim não tem muito como parar, né? Vocês conseguiram detectar alguma sequência de coronavírus nessas amostras ou não? Nessas amostras dessa temporada não, mas encontramos um coronavírus nas fezes de uma gaivota, de um gaivotão. Mas é um vírus de aves mesmo. De aves mesmo, ele aparentemente de ave, não causa não seria nada, um vírus, mas também um achado interessante que aumenta nosso conhecimento sobre a diversidade viral na Antártica. Conseguimos o genoma todo também. Fizemos é difícil, né, coronavírus, né? Você conseguir sequenciar tudo assim, né? Sim, isso foi muito bom. Isso foi um bom achado. Você quer perguntar mais alguma coisa? Aqui a gente acaba pensando que por ser um continente muito distante, né, acaba não impactando a nossa vida aqui no Brasil, por exemplo. Como que esse estudo consegue impactar o nosso cotidiano aqui para além do desenvolvimento científico? Bem, primeiro que a gente fala, a Antártica é distante. São Paulo, Rio de Janeiro, 7 horas de ônibus, 700 quilômetros. Da Ushuaia para Shetlands do Sul é 800 quilômetros. É tão longe? As Shetlands do Sul e Península Antártica para ilhas subantárticas, mais ou menos 1.300 quilômetros. É não tão distante assim. Aí a gente ainda leva em consideração todo esse movimento dos animais, das aves, assim, a migração. Então, primeiro que não tão distante, eu acho. Mas sim, a gente, como o vírus chegou para lá, de lá pode voltar para a gente também. Então, também é importante fazer essa vigilância para ver o que está acontecendo lá e o que pode vir para cá, né? Isso tudo sabemos, como esse vírus foi, desceu, através dessas todas as pesquisas dos outros grupos, de sequenciamento dos viromas, do vírus. Eu acho que isso é incrível, que todos esses dados e dos grupos chilenos e argentinos, juntando esses dados você consegue traçar todas essas essa rota histórias. De disseminação, né? Sem sequenciamento isso seria impossível, na verdade. Exatamente, né? Daí a importância, né, do investimento em ciência e do desenvolvimento tecnológico. Maria, o que você gostaria de falar para os nossos seguidores sobre tudo isso? Antes da gente finalizar. Não desistam da pesquisa. Além da Antártica, na verdade a Antártica é um lugar fantástico, único. Eu vim da Polônia porque estava muito frio para mim na Polônia e nunca nem pensei, eu quero trabalhar na Antártica. Eu adoro Mata Atlântica, Amazônia, gosto trópicos, mas a Antártica é realmente um lugar muito especial. Então, se vocês têm oportunidade, incentivo, tem esses editais. Tem vários estudos, os grupos de pesquisa, não só da Fiocruz, mas várias universidades têm vários grupos de pesquisa na Antártica, já faz mais do que 40 anos. Então, se vocês têm interesse, procurar o grupo de interesse de vocês, não somente da virologia ou bacteriologia, tem vários grupos de geologia, tem até um grupo do saúde mental, então tem possibilidades de fazer muita coisa. É uma área multidisciplinar. Sim, com certeza. E como nós, em novembro, né, o Brasil vai sediar, né, a COP30, né, nós vamos em que vai estar todo mundo comentando sobre o meio ambiente.
o Viro UF não poderia deixar, né, de falar, de vir conversar com a doutora Maria sobre a pesquisa na Antártica. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Maria pela disponibilidade e a você, nosso seguidor, continue com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês.